Olá, queridos companheiros, queridos amigos. É uma alegria poder estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Priscila Belintani e nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro A Gênese, capítulo 10, A Gênese Orgânica. Começando então a partir do item 20. Nós, na semana passada, estudamos os itens 1 a 19, falando sobre a formação dos seres, né? E quem não assistiu ainda, a gente recomenda que volte lá e assista o início, né, do capítulo 10, para que a gente possa então dar agora continuidade ao entendimento, né, do ser humano corpóreo, tá? Então vamos fazer uma pequena prece, agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, e aos amigos espirituais, que eles possam nos orientar, estimular o nosso crescimento, nosso aprendizado e desenvolvimento, que nós possamos estar todos conectados, buscando sempre a nossa melhora íntima, a nossa reforma íntima, para nos tornarmos pessoas melhores, mais equilibradas, mais éticas, mais humanas. Senhor Jesus, ampara-nos no nosso propósito de estudo e conhecimento e auxilia-nos, Senhor, no entendimento das lições que nos propomos a estudar. Fica conosco e ampara-nos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Bem, pessoal, a gente vai continuar a partir do item 20, aonde Kardec vai discutir a possibilidade da teoria da geração espontânea. Naquela época, a ideia da geração espontânea era algo bem comum. As pessoas acreditavam que se colocasse ali uma roupa suja, suada, com milho, farelo de trigo, iam brotar insetos, ratos e outros organismos assim, né? Moscas. Então era uma ideia de que realmente os organismos, mesmo os mais evoluídos, animais grandes, poderiam ser gerados espontaneamente. E a gente já viu, então, que a geração espontânea é algo muito peculiar daquele momento da evolução, do entendimento da ciência. Hoje, a gente não tem mais, né, essa ideia tão corriqueira. Então, o que é que Kardec pergunta aqui? Ele dizia assim: é natural se pergunte por que não mais se formam seres vivos nas mesmas condições em que se formaram os primeiros que surgiram na Terra. Bom, então, olha só a pergunta. Nas mesmas condições. E o que acontece é que a gente viu na aula passada que seres, organismos, mas muito simples mesmo, muito semelhantes, inclusive, a uma membrana plasmática, uma célula muito comum. Então, organismos unicelulares foram formados. Acontece, gente, que aquelas condições que existiram naquele momento da história do planeta, elas não voltaram a se repetir. E elas não acontecem hoje. As condições de pressão, temperatura, umidade, radiação são completamente diferentes hoje, de maneira que nós não temos mais as mesmas condições. E isso já por si só seria uma boa resposta. Por que não mais se formam seres vivos? Porque não existem mais aquelas mesmas condições, né? Então, o que a gente observa é a reprodução dos seres vivos a partir de um organismo pré-existente, de um casal pré-existente, né? Então é isso que vê, né, atualmente acontecendo. Mas naquela época, Kardec se perguntava ainda: formam-se nos tempos atuais seres orgânicos pela simples reunião dos elementos que o constituem? E aí a resposta é que os partidários da geração espontânea, ou seja, as pessoas que acreditam nisso, elas respondem afirmativamente: sim, existe, apoiando-se em observações diretas. Então, observações que as pessoas faziam de que de repente surgia, né, uma bactéria
um organismo, um inseto. Eles acreditavam então que sim, que ainda estava acontecendo geração espontânea, né? Hoje a gente sabe que as bactérias elas podem ficar num ambiente, numa superfície por muito tempo. Fungos, bactérias, eles podem formar esporos, né? Que são estruturas muito resistentes e que ficam no ambiente aí por muito tempo. E aí ele continua assim: pensam outros, ou seja, outros cientistas, outras pessoas, que todos os seres vivos se reproduzem uns pelos outros, né? Então, no item 21 ele vai falar que a gente não tem como discutir os sistemas, mas que convém acentuar que o princípio da geração espontânea, evidentemente, só se poderia aplicar aos seres das ordens mais ínfimas, aqueles seres muito simples, aqueles seres unicelulares, tanto no reino vegetal quanto no reino animal. E aí ele vai começar então a falar sobre a escala dos seres orgânicos. O que é escala? No sentido aqui de progressão, de degraus, de gradação, daquilo que vai se modificando gradativamente. Então, no item 24, ele vai dizer assim: entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada. O que significa isso? Né? Significa que não tem um marco, uma divisão muito nítida. Nos confins dos dois reinos estão os zoófitos, ou animais plantas, né, que eles chamam assim naquela época, cujo nome indica que eles participam de um e outro. Então, o que acontece? Na verdade, as transições que foram ocorrendo ao longo da evolução provavelmente são de organismos que nós não encontramos mais. Muitos organismos que existiram durante a evolução progressiva dos seres, eles foram extintos, de maneira que hoje muitas vezes nós não identificamos alguns passos, alguns degraus dessa escala dos seres orgânicos, né? A gente não tem todos os seres orgânicos que existiram. Muitas vezes nós vamos encontrar alguns fósseis, né? Os fósseis, muitas vezes nós vamos observar isso. Então, aqui nessa figura, a gente tem uma representação esquemática de como os organismos vão evoluindo. O que são esses fiozinhos aqui? Isso aqui, gente, significa a passagem do tempo, né? Então, aqui eu tenho a passagem do tempo e milhares, centenas, gerações de indivíduos, populações que foram acontecendo e características que foram surgindo através das mutações e que foram então originando as diferenças que foram sendo selecionadas até que se formaram espécies muito diferentes. Então, o que isso aqui significa é que passou muito tempo, desde o momento em que eu tinha um ancestral comum entre as plantas, entre os moluscos, entre os peixes. Então, o que aconteceu? Aconteceu aqui alguma coisa que selecionou e que essa população ela foi sofrendo algumas modificações que foram fazendo ela se assemelhar, por exemplo, a uma planta. Né? Então, um ser unicelular, por exemplo, ele pode ter, né, se modificado no sentido de produzir a fotossíntese. Enquanto que um outro ser unicelular que não sofreu essa modificação, ele pode ter sofrido outras modificações no sentido de absorver os nutrientes do meio. Então, isso foi originar então um organismo muito mais semelhante aos organismos animais, né? Que se nutrem, se alimentam uns dos outros. Então, olha só, em algum momento aqui, muito lá no passado, a gente tinha uma célula simples, né? Uma população, a evolução, ela nunca se dá no indivíduo, ela se dá sempre nas populações, nas gerações. Então, existia uma população de células aqui,
dessa população, uma parte delas acabou desenvolvendo, então, a fotossíntese, os cloroplastos, e aí a gente vai ver, ao longo do acúmulo de muitas modificações, o surgimento das plantas. Então, não é de uma hora para outra, isso aqui leva milhões de anos para acontecer, certo? E vai passando as características de uma geração para outra. Então, a gente vai ver aqui, né, essa escala, né, e aqui uma sugestão apenas, né, aqui não esgota os organismos, mas a gente tem plateumintos, eumintos, nematóides, moluscos, que vai incluir ali lula, polvo, os artrópodes, né, os artrópodes incluem os crustáceos, como as lagostas, os caranguejos, os insetos, como as baratas, pernilongos, borboletas, os aracnídeos, que são as aranhas, né? Então, a gente tem também os equinodermas, que vai incluir, por exemplo, aqui a estrela do mar, e os gordados, que são os organismos que a gente conhece mais, que inclui peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, o que acontece? Ele vai dizer para a gente, e a gente pode observar ainda atualmente na natureza, que muitas vezes a gente olha um organismo e a gente não tem muito bem certeza da classificação dele. Se eu pensar, por exemplo, num porífero, o que é um porífero? Será que isso aqui é um animal ou será que isso aqui é um vegetal? Né? Os poríferos ou esponjas, né? Eles são muito semelhantes visivelmente a plantas. A gente olha eles no mar e a gente acha que são plantas, né? Porque eles não se movem, mas na verdade são animais, né? Então eles têm um sistema de filtração e a alimentação deles vai se dar então por essa movimentação da água com as substâncias nutritivas ali passando, né, pelos canais que se encontram ali. E uma planta carnívora? Será que uma planta carnívora é um pouco animal? Né? Então, olha só, não, a planta carnívora é realmente uma planta. Né? Então, o sistema dela de aproveitar os nutrientes originados, por exemplo, a partir dos insetos que são capturados, é muito diferente de um sistema digestório de um animal, tá? Então, a planta carnívora é realmente uma planta, apesar de ter essa característica que para a gente é um pouco difícil de entender. Os peixes dipnoicos, né? São peixes pulmonados. Como assim peixe pulmonado? É um peixe que tem pulmão, então ele pode ficar aí um período, né, no seco. Ele pode se locomover ali no seco, mas é um peixe? É um peixe. E esses gimniófona, desculpa, os seres-ápodas, o que são seres-ápodas? São anfíbios, como a cobra cega. Então, mas cobra cega não é cobra? Será que a cobra não é um réptil? Não, olha só. Aqui a gente vai ter essa ordem, é uma ordem de anfíbios, né? Que inclui esses seres que a gente costuma chamar de cobra cega e que na verdade não é uma cobra, é um anfíbio. Mas olha só, é um anfíbio, mas não tem pata. Então é um organismo que está ali no meio do caminho, é como se fosse uma transição entre uma ordem e outra. E a gente ainda tem resquícios de organismos assim que surgiram, que existiram dentro de um determinado momento da escala evolutiva e que são como se fossem fósseis vivos. A gente tem, por exemplo, o ornitorrinco, que é também um organismo, olha só, ele tem um bico, né, semelhante a um pato, né? Só que ele é um mamífero e tem pelos mamários, do mesmo jeito que o Echidna, né? Que é um fóssil vivo. Então, são esses dois animais, animais que têm características tanto de répteis, quanto de aves, quanto de mamíferos. Eles botam ovos e depois que o seu filhote nasce, ele amamenta o filhote. Olha só. Então, o que a gente percebe disso, né? Que existe pequenas variações, pequenas gradações, modificações das características morfológicas, anatômicas, fisiológicas, que vão surgindo nas populações dos seres vivos, todos os seres vivos. Mesmo hoje, os organismos que a gente vê na natureza, eles ainda estão passando por modificações. Lembra? Na aula passada a gente falou, por exemplo, do surgimento de bactérias resistentes. Então,
bactérias que já existem, são espécies atuais, elas podem passar por processos de modificação, de mutação e de seleção natural, né? Aqui, nesse outro esquema, a gente vê, por exemplo, né, algumas correlações entre organismos que são conhecidos nossos, né? Então, o que eu consigo perceber aqui, né? Quanto mais pertinho está, significa que ocorreu um ancestral comum aqui para todos esses tipos, né, de organismos. Então, répteis, aves e mamíferos tiveram há algum tempo aqui, quanto tempo? 300 milhões de anos atrás, um ancestral comum a todos eles, né? Um pouco mais atrás, a gente vai ter um outro ancestral comum a anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Quanto tempo? Há uns 350 milhões de anos atrás. Então, eu tenho aqui um ancestral comum, ou seja, algum indivíduo, algum tipo, né, de ser vivo, uma população de seres vivos que deu origem a todos esses organismos que estão aqui, desde os peixes sem mandíbulas, os peixes cartilaginosos, que inclui o tubarão, peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Então, olha só, não é uma linha reta, a gente tem aqui inúmeras modificações e muito tempo sendo transcorrido aqui, tá? Então, milhões de anos atrás. Então, como é que vai passando as características de um organismo para o outro? Através daquilo que a gente chama de herança genética. Então, através da duplicação do nosso DNA e da divisão das células, as características de um indivíduo vão passar para o indivíduo seguinte quando acontece o processo de reprodução, na hora da produção dos gametas. No caso do ser humano, na hora da produção do óvulo e do espermatozoide. Então, na herança, algumas características elas vão ser passadas dos pais para os seus descendentes, em todos os organismos da gente, não é no ser humano só não. Nos seres humanos, nos animais, nos vegetais. Tais características são então hereditárias, né? É uma herança, enquanto outras características são fortemente influenciadas pelas condições ambientais. Então, tem coisa que é só genético e tem coisa que tem a ver com a interação entre a genética e o ambiente. Então, o ambiente ele também afeta a maneira como nós vamos expressar esses genes, essas características que estão lá no nosso DNA. No item 25, né, Kardec vai discutir que se a gente só olha as pontas, os extremos, né, se a gente só considerar os dois pontos extremos dessa cadeia, dessa escala, a gente não consegue perceber a graduação. A gente não vê uma analogia aparente. Mas se a gente for assim, passinho por passinho, cada elo, né? Cada ligação, cada ser vivo, cada pequena mudança que foi surgindo, a gente vai vendo que existem passos que vão se somando nas modificações e nessa transição que vai de uma espécie para outra espécie, de uma ordem, né? E como é que essa herança se manifesta? Né? Como é que a seleção natural vai agir em cima dessas diferenças que vão sendo produzidas? A gente vai ver na natureza, por exemplo, uma soja que tem, por exemplo, uma flor mais clara, uma flor mais escura, uma pétala maior, uma pétala menor. Faz diferença isso? Pode ser que faça. Se a gente pensar nos insetos polinizadores, se a gente pensar no vento auxiliando na distribuição do grão de pólen, como essa flor vai depois afetar a produção da semente. Então, assim, coisas que às vezes a gente acha que é pequeno, que não vai fazer nenhuma diferença, é a somatória dessas pequenas modificações que vão sendo selecionadas pelo ambiente. Então, como assim selecionadas?
vai depender se aquela característica vai dar ou não alguma vantagem reprodutiva ou vantagem de sobrevivência para aqueles organismos. Não sei se vocês lembram a história das girafas, né? Onde Lamarck dizia assim que a girafa com o pescoço mais comprido, ela poderia se alimentar, né, de uma folhinha da árvore que está mais alta. Então, o que acontece? Os animais começam comendo por baixo. Então, aquelas girafas, aqueles animais mais baixos, todos eles começavam comendo por baixo, certo? Aí ia acabando aquelas folhinhas de baixo e os animais que tinham o pescoço mais comprido conseguiam alcançar aquelas folhas mais altas. Olha só, então eles tinham uma vantagem no sentido de sobreviver mais, porque eles alcançavam alimentos que os outros não alcançavam. Se eles se alimentavam melhor, eles sobreviviam mais. Se eles sobreviviam mais, eles se reproduziam mais. E se eles se reproduziam mais, eles deixavam mais descendentes. Isso significa que na população seguinte, na próxima geração, a gente vai ter mais girafas de pescoço comprido do que de pescoço curto. Vocês entendem o que é seleção natural? É isso. O próprio ambiente, né, vai selecionando e vai, de certa forma, favorecendo um daqueles tipos que existem ali, certo? Então, olha aqui. Se alguma variação der a esses indivíduos uma vantagem reprodutiva e também for hereditária, essa espécie terá uma alta taxa de crescimento populacional e quanto mais indivíduos, maior a chance de manter a espécie fora do risco de extinção, certo? Então, só é possível selecionar entre aquilo que existe. Então, a gente começa a pensar que a priori tinham lá girafas, umas de pescoço comprido, umas de pescoço intermediário, umas de pescoço curto, certo? Só que como é que apareceu essas diferenças? Essa é uma coisa para a gente perguntar, né? E aí a resposta para isso se chama mutação. As mutações, então, são mudanças que acontecem no DNA e essas mudanças do DNA vão afetar todo o corpo daquele indivíduo. E aí vai passar essa informação para os seus descendentes. Então, apesar da mutação ser a fonte original de todas as variações genéticas, né, a taxa de mutações para a maioria dos organismos, ela é muito lenta, ela é muito devagarinha, é raro acontecer uma mutação. O normal é não acontecer mutação e os indivíduos continuarem parecidos com aqueles que era o pai, que era a mãe. Mas, com o passar do tempo, vão surgindo essas mutações, que Darwin e os evolucionistas atribuem essa mutação ao acaso. E é aqui a grande diferença, né, daquilo que a gente acredita aqui no processo evolutivo, né, do nosso planeta, no sentido de que essas mutações, de certa forma, elas podem ter sido direcionadas no processo evolutivo do nosso orbe através dos espíritos de elite, dos espíritos de Skoll, que são os co-criadores em plano maior do nosso planeta e da vida do nosso planeta, né? Mas, grosso modo, os cientistas nos dizem que essa mutação ela pode ser natural ou induzida por agentes mutagênicos. Agente mutar, né? Qualquer coisa que faz mutar. Então, substâncias químicas, agentes físicos como radiação, raios-x, raios ultravioleta, bebidas alcoólicas, o próprio tabaco, drogas. Então, quem de vocês já não viu um filme assim, onde de repente acontece uma explosão radioativa e a pessoa sofre mutações e pode, por exemplo, vir a desenvolver um câncer ou vir a desenvolver uma degradação do próprio tecido. E tem até esses filmes de ficção onde a pessoa vira um mutante lá, né? Como as tartarugas ninja, que foi alguma coisa, né, semelhante. Teve lá um agente mutagênico que mudou as tartaruguinhas e elas viraram, né, aqueles personagens lá, né, que são os heróis. Então, olha só, agentes mutagênicos, tá, gente? Aqui, desculpa, tem um errinho de ortografia aqui. Então, só para a gente
gravar um pouquinho mais, né? Então aqui tem um insetinho, né? Um insetinho onde toda a população era toda igualzinha, tá vendo? E aí um dia, a gente não sabe se foi por acaso ou não, né? Ou se foi uma intervenção aqui dos amigos espirituais, aconteceu uma mutação. E a partir dessa mutação, né, houve uma alteração lá do DNA, e essa alteração do DNA provocou o quê? O surgimento de uma cor, né? Nesse caso aqui, antes a gente tinha todos os organismos albinos, né? Eles não tinham cor nenhuma, e aí aqui surgiu uma alteração com a produção de alguma cor. Vamos supor, imaginar que seja, né, a produção de uma melanina ou de qualquer outro pigmento aqui, né, que coloriu esse serzinho. Bom, então, agora eu tenho uma opção, certo? Olha, eu tenho DNA para produzir organismos sem cor e DNA para produzir um organismo com pigmento. Se isso não causar nenhuma vantagem para aquela população, não vai interferir em nada, né? Tanto faz se o animal tem cor ou não tem cor, então vai continuar tudo igual, não vai mudar. Mas se por algum motivo a presença daquela cor facilitar a reprodução, facilitar o acasalamento ou propiciar para esse organismo uma melhor absorção de nutrientes ou conseguir nutrientes, o que vai acontecer? A próxima geração, em vez da população continuar na mesma proporção, eu vou ter um aumento daquela característica. Olha só como aumentou aqui, ó. Então, antes eu só tinha os insetinhos sem cor, agora eu praticamente tenho muito mais dos insetinhos coloridos do que dos sem cor. E é assim que vai surgindo as modificações dentro das populações. Então eu posso imaginar, por exemplo, num organismo humano, o surgimento, por exemplo, da característica daquelas espécies humanas mais primitivas, do Homo erectus, o Homo habilis, o surgimento, por exemplo, de um cérebro maior, de um crânio maior. Não foi de uma hora para outra que isso aconteceu, mas foi uma pequena alteração. Essa alteração foi ao longo de muitas e muitas gerações, 10, 20, 30 gerações, aquilo foi se fixando. E aí, depois de um tempo, né, a gente vai ver que a maioria da população passou a ter um crânio maior com um cérebro maior. Então, surge primeiro uma modificação. E será que as modificações acontecem todas ao mesmo tempo? Será que ao mesmo tempo que aumentou o crânio e o cérebro, também o homem ficou em pé? Não necessariamente. Provavelmente não é isso que acontece. Provavelmente o que acontece é a modificação de cada vez, né? Então, vão se somando ao longo de várias e várias e várias gerações naquela população mudanças diferentes que vão se somando, né? Então, primeiro eu tenho um organismo com um crânio maior, depois eu tenho um organismo com um crânio maior e o cérebro maior também, depois eu tenho um organismo, uma população de organismos que vai ter o crânio maior, que vai ter o cérebro maior e vai ter o córtex pré-frontal maior. Nas próximas a gente vai ter essas características somadas ao fato de ter uma postura mais ereta, e isso vai se acumulando nas populações. Vamos entender que a evolução ela nunca acontece só no indivíduo, é na população. E aí Kardec vai falar sobre o homem corpóreo. Do ponto de vista corporal, e aqui ele tá separando, né, a parte do princípio inteligente, que é o espírito que anima o corpo, do corpo orgânico. Então, o homem corpóreo, do ponto de vista corpóreo, a diferença é puramente anatômica. O homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais unicamente vai diferir por alguns matizes na forma exterior. Como assim, unicamente alguns matizes? Significa que outros mamíferos, como os outros primatas, o chimpanzé, o orangotango, são poucas diferenças. As diferenças elas são muito mais relacionadas com o princípio inteligente mesmo do que com as características genéticas, né? Quanto ao mais, ele continua, a mesma composição de todos os animais,
Então, são os mesmos órgãos, são as mesmas funções. Por quê? Porque todos eles têm pulmão, todos eles têm coração, todos eles têm cérebro, todos eles têm rins. São os mesmos modos de nutrição. Então, a gente come, a gente mastiga, a gente deglute. O processo de digestão também é através das substâncias estomacais, do ácido estomacal. Então, tudo isso é muito semelhante, é muito parecido, né? E a gente vai ter aqui, então, né, um esquema mostrando os principais primatas, alguns primatas. Então, olha aqui, ó, a gente tem um primata ancestral nosso aqui há aproximadamente 40, 50 milhões de anos. Então, o que, que acontece? Esse ancestral aqui, a partir dele, foram se acumulando modificações e características que permitiram, então, o surgimento de diversas espécies, diversos grupos diferentes de primatas, né? Então, esse ancestral H aqui, que a partir dele a gente tem, então, o desenvolvimento da espécie dos chimpanzés e dos hominídeos, né? Todos nós, hoje a gente tem só a espécie Homo sapiens vivendo no nosso planeta, mas a gente já teve outras espécies de Homo, né? Então, esse último ancestral aqui, ele viveu há pelo menos 7, 8 milhões de anos. Então, faz muito tempo isso. E assim, quando as pessoas falam assim, eu não acredito que o homem evoluiu a partir do chimpanzé. Mas, gente, não evoluiu a partir do chimpanzé. Né? Então, a gente não tem uma linha direta, não é daqui para cá a evolução. É de um ancestral comum que existiu e não existe mais, né? Para o acúmulo de diferenças aqui ao longo de 10 milhões de anos. Né? Então, tem pelo menos 10 milhões de anos aqui de diferença entre nós e os chimpanzés. Tá? Então, as pessoas perguntam por que hoje os chimpanzés não continuam originando seres humanos? Gente, porque não é esse processo, né? Por quê? Esses ancestrais aqui, a partir dos quais se originaram essas espécies, eles não existem mais. E as condições históricas que levaram ao surgimento das características e depois da seleção dessas características também não existem mais. Então, não tem como os macacos atuais, os organismos atuais, se desenvolverem e daqui originar algo semelhante às nossas espécies, à espécie humana, tá, gente? Então, as pessoas fazem muita confusão com relação ao que acontece, né, os processos evolutivos. E aí, eu vou trazer aqui algumas teorias que falam sobre as características humanas, né? Ainda existe muita discussão a respeito disso, mas, por exemplo, a postura ereta, né, o fato da gente caminhar sobre os membros inferiores, né, isso evoluiu há aproximadamente 4 ou 5 milhões de anos. Olha só, tá? Então, mais recente aí, né? Depois que a gente já tinha se diferenciado, e na verdade talvez seja esse o fator principal de diferenciação das espécies de humanoides, né, de humanos, para outras espécies de primatas. O fato da gente caminhar em pé, né? E permitiu aos hominídeos sobreviverem e ampliar sua área de distribuição, ao mesmo tempo em que ocorria o processo de desertificação, onde as vastas florestas foram sendo substituídas por campos abertos. Então, assim, o fato da gente ficar em pé possibilitou que os seres humanos conseguissem ocupar uma área maior no nosso planeta, né? Antes nós ficávamos muito mais concentrados nas florestas, né? Nas áreas de vegetação, né? Essas mudanças climáticas que aconteceram ali, elas provocaram uma forte pressão seletiva. O que é essa pressão? Força a seleção a acontecer. Ela seleciona quem vai sobreviver ou não vai sobreviver. E os indivíduos que já estavam existentes ali com essas mudanças, que tinham características favoráveis, eles conseguiram ocupar melhor os campos abertos. Quer dizer, eles conseguiram se reproduzir mais,
e deixar mais descendentes do que os outros que ainda não eram bípedes, as outras espécies que não eram bípedes. Então, essas espécies que eram bípedes deixaram mais descendentes. E assim, a postura ereta e o bipedalismo, eles foram selecionados favoravelmente, né? Será que essa mudança era realmente boa, né? Porque aí alguns autores discutem assim, que andar ereto não é tão biologicamente eficiente assim. Gasta muito mais energia ficar em pé do que ficar de quatro. Se a gente observar os outros quadrúpedes, os mamíferos que a gente conhece como os felinos, os caninos, os bovinos, né? A impressão que a gente tem e as pesquisas mostram que para ficar em pé, o gasto de energia é muito maior em relação às outras formas de locomoção. Bom, mas o que acontece? O que isso proporcionou? O bipedalismo, ele foi considerado uma mudança revolucionária porque ele livrou as nossas mãos para outras tarefas. Quer dizer, enquanto eu caminho, eu estou em pé, eu posso utilizar as minhas mãos, os membros superiores, para outras tarefas importantes. Utilização de ferramentas. Então, por exemplo, o processo de caça, usando um bastão, usando um arco e flecha, usando uma lança, né? Isso foi favorecido pelo fato da gente ter as mãos livres, de não precisar da mão para caminhar, né? Então isso foi uma tremenda vantagem evolutiva nessas populações. Além de correr rapidamente pequenas distâncias, nós podemos manter uma velocidade moderada de marcha ou corrida durante um tempo surpreendente, que são as longas distâncias. É o que a gente vê, por exemplo, no caso de uma maratona, né? Então, um indivíduo consegue correr devagar, né? Quer dizer, mais lentamente do que num arranque, mas por longas distâncias. Então, ele consegue chegar muito longe. E macacos que a gente conhece atualmente, eles não são capazes de tal esforço estendido, ou seja, eles correm bastante, mas por pouco tempo. Então, eles têm velocidade de arranque, mas eles não têm essa resistência para continuar correndo por longas distâncias. Então, eles cansam depressa e aquecem o seu corpo de uma maneira muito mais forte, muito mais intensa. E como que os humanos possuem essa resistência, gente? Porque se a gente olha um chimpanzé, mesmo o chimpanzé mais jovem, ele é muito mais forte que um ser humano, gente. Dá até medo, assim, quando a gente chega perto de um macaco assim, porque eles são realmente muito fortes. Eles são fortes, mas eles não são resistentes. Olha só que interessante. Força não necessariamente tem a ver com resistência, né? Eles não podem sustentar um esforço físico assim longos, né? E aí uma das teorias que fala também sobre as vantagens evolutivas do ser humano é que uma parcela das causas dessa diferença de resistência é devido à constituição da nossa pele, porque a gente tem os nossos pelos um pouco diferentes e é muito, muito menor do que a quantidade. Desculpa, tem o mesmo número de folículos pilosos, mas eles são muito menos desenvolvidos. Então, o que acontece? A nossa pele ela consegue rear muito mais. A gente tem muito mais glândulas sudoríparas que os macacos também. Então, a gente tem pelos menos desenvolvidos e uma maior quantidade de glândula sudorípara. Isso junto, né? Isso junto faz o quê? Faz com que o tecido humano tenha um dispositivo mais refrescante. E isso, né, no momento em que o nosso planeta era muito mais quente, a incidência de sol era muito maior, isso auxiliava a dissipar o calor químico produzido pelo esforço. Então, isso propicia para a gente a possibilidade de corridas de longa duração, né? Então, esse refrescamento, né, é como se fosse um radiador, né, do carro, ajudando a gente a refrescar nosso motor, né? E isso, gente, era importante principalmente porque para refrigerar os nossos cérebros. Olha só, então, não tinha a ver só com refrescar o corpo, o pulmão, o coração, não. Tinha a ver com refrescar o nosso cérebro e permitir o funcionamento mais adequado da parte de raciocínio, da parte do pensamento, né? Então, sem uma pele eficiente funcionando como um radiador, os nossos cérebros aqueceriam muito depressa durante esse esforço físico,
com consequências possivelmente fatais para a gente. Então, olha só, o tempo foi passando, então, conforme as mutações vão acontecendo, elas vão se acumulando geração após geração e vai passando para a população seguinte, dos pais para os filhos, dos filhos para os netos, dos netos para os bisnetos, né? Então, conforme surge uma mutação, ela é passada de geração em geração e se ela for vantajosa, ela vai aumentando de proporção. Então, nessa figura aqui, a gente vai ver na esquerda, né, o macaco, depois um chimpanzé e aqui o cérebro humano. Então, a gente vai ver que houve um crescimento tanto da parte do crânio quanto da massa encefálica e também da profundidade das circunvoluções. Então, o que significa isso, Priscila, essa profundidade dessas dobrinhas aqui? Então, é como se fosse um tecido amassadinho. Se você esticar ele, a área dele é muito maior do que aparenta aqui, né? Significa o quê? Que eu tenho muito mais neurônios, é mais eficiente esse processo. E a inteligência, hoje a gente sabe que ela é relacionada também ao tamanho do cérebro. Então, um aspecto muito importante na evolução humana foi o drástico aumento no tamanho do crânio e do cérebro. Então, nessa figura aqui, a gente, né, tem representado o aumento da capacidade craniana em mais de 3,5 milhões de anos. Então, aqui existia uma espécie que era um tipo de chimpanzé aqui, né, com 400 cc, né, aproximadamente, de volume de cérebro. Aqui a gente já tem o Homo erectus, né, com 1.200 cc. E aqui um Homo sapiens, né, um crânio de humano moderno, aqui com 1.400 cc. Então, mudou não só o tamanho do crânio, como também a forma do crânio, favorecendo a face, que é muito importante na nossa comunicação. Então, olhar nos olhos, né, interagir, isso também foi favorecido, né, ao longo da nossa evolução. Favoreceu o córtex pré-frontal. Olha aqui, né, nesses exemplos aqui. Então, no Australopithecus tinha uma mandíbula muito maior e ela foi gradativamente, né, diminuindo em comparação com o crânio que abriga aqui a massa encefálica, né, o encéfalo. Então, foi aumentando proporcionalmente aqui, né? E isso favoreceu a nossa capacidade de aprendizagem e de raciocínio, né? A gente está vendo aqui, novamente, várias espécies de primatas, e aqui os 5 grandes primatas, né? Gibão, orangotango, o gorila, chimpanzé e humanoides, né? Os seres humanos. Então, essa cronologia aqui tem muita controvérsia, mas, gente, olha, no mínimo 15 milhões de anos separam a gente de todos os outros nossos irmãos, né, primatas, a gente pode dizer assim, né, ou primos primatas. Então, a cronologia do surgimento dos grandes primatas, né? Então, hoje a gente tem sobrevivendo no planeta Terra os seres humanos, Homo sapiens, os chimpanzés e os bonobos, que são os mais próximos da gente na escala evolutiva, depois os gorilas e os orangotangos um pouco mais distantes, né? Então, na escala evolutiva, o homem, que hoje nossa espécie Homo sapiens ou Homo sapiens sapiens, ele é uma das 5 espécies de grandes primatas sobreviventes, né? Todas descenderam de um mesmo ancestral comum e cada uma surgiu em um determinado momento da história do planeta. E mesmo depois que surgiu, continuou evoluindo e se diferenciando uns dos outros. Hoje, em relação aos chimpanzés, né, os estudos mostram que a gente tem aí aproximadamente 98% de DNA semelhante. Mas olha, gente, os outros 2% que são diferentes são suficientes para mostrar toda a diferença do nosso comportamento, do nosso aspecto e das características, né, que a gente tem, manifestação de doenças e outras possibilidades, né? Então, voltando para Kardec, né, depois desse intervalo de ciência e de evolução aqui, né, Kardec vai lembrar a gente que o homem corpóreo, ele nasce, vive e morre nas mesmas condições que todos os outros seres vivos.
E quando a gente morre, né? Quando o homem morre, o seu corpo se decompõe como tudo aquilo que vive. Então, nós não temos um destino diferenciado só por conta, né, do nosso local, né, de evolução dentro dessa escala dos seres. Não há no seu sangue, na sua carne, nos seus ossos, um átomo que seja diferente daqueles que existem no corpo dos outros animais, né? Então, isso, gente, é para a gente trabalhar essa coisa da gente se achar achar melhor ou mais importante do que os outros seres vivos, né? Se o ser humano ele tem um raciocínio tão melhor, uma inteligência tão maior, não é para usar e abusar dos outros seres vivos, mas sim para proteger os outros seres vivos que são mais indefesos, mais sensíveis, menos fortes ou menos inteligentes do que nós, certo? Então, olha só a responsabilidade que o ser humano tem em proteger os outros seres vivos que compartilham da moradia nesse nosso terra aqui, né? Então, Kardec continua. Do mesmo jeito que os outros animais, ao morrer, o homem corpóreo restitui à terra o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, o carbono, que se haviam combinado para formá-lo. E esses elementos, por meio de novas combinações, vão formar outros corpos minerais, vegetais e animais. Então, hoje, um átomo que um dia foi de um cavalo, de um coelho, de uma planta, de uma samambaia, né? Ele pode estar aqui, temporariamente, né, formando o meu corpo físico. E quando eu morrer, o meu organismo vai ser degradado e ele volta. A matéria ela é cíclica, né? A matéria que existe no nosso planeta é a mesma matéria, não está chegando matéria nova de fora, né? Então, essa matéria ela é reciclada. Então, esses átomos eles vão uma hora formar um organismo e em outro momento eles vão formar outro organismo na natureza, né? E é tão grande a analogia que se estudam as suas funções orgânicas em certos animais. Então, por exemplo, se você vai numa faculdade, é muito normal, muito comum que você estude o organismo analisando um organismo de um cachorro ou de um suíno, que é muito semelhante com o nosso, viu, gente? Então, quando as experiências elas não podem ser feitas com o organismo humano, muitas vezes elas vão ser realizadas com esses outros seres que, olha só, também são úteis nesse aspecto para a gente, para nossa. No item 28, né, ele vai falar assim: por pouco que se observe a escala dos seres vivos do ponto de vista do organismo, é forçado a reconhecer que desde o líquen, né, que é um organismo super simplesinho, até a árvore, desde o zoófito até o homem, existe uma cadeia que se eleva gradativamente, sem solução de continuidade, cujos anéis todos têm um ponto de contato com o anel precedente. Então, assim, a gente perdeu, né, esses elos por conta da extinção desses organismos ao longo dos milhares de anos, mas houve um encadeamento de um organismo. E ele ainda fala assim: ainda que isso nos fira o orgulho, né, tem o homem que se resignar a não ver no seu corpo material mais do que o último anel. Então, gente, o nosso organismo físico é o último anel da animalidade na Terra, né? A nossa grande diferença não está no corpo físico, no corpo orgânico. A grande diferença está no nosso princípio inteligente, que é o que nos acompanha ao longo de toda essa trajetória que a gente realizou e que a gente acumulou conhecimento, experiência, vivência. Tudo isso está guardado. Nós temos esse arsenal, esses recursos de todas essas experiências que nós vivemos. Aí está o inexorável argumento dos fatos, contra o qual seria inútil protestar. E aí ele vai finalizando comparando o materialismo com o espiritismo, né? Então ele fala assim: o materialismo pode por aí ver que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e o seu positivismo, lhe vai ao encontro. Quer dizer, o espiritismo ele vai ao encontro da ciência e ele provoca esses conhecimentos. Por quê? Porque possui
certeza de que o princípio espiritual que tem existência própria em nada pode sofrer com o fato de existir ciência, de existir a evolução, de existir, né, a materialidade nessas coisas. Porque o que importa realmente para o ser é o princípio espiritual, esse princípio inteligente que vai evoluindo e se utiliza do corpo orgânico, do corpo físico para a sua evolução. Então, esse corpo que nós utilizamos, nós devemos ser extremamente gratos, mas não esquecer que nós estamos utilizando esse corpo para o nosso aprimoramento espiritual. Nós não somos um corpo físico que tem um espírito, nós somos um espírito que está utilizando um corpo físico para as suas experiências de aprimoramento. E ele fala ainda assim: o espiritismo marcha ao lado do materialismo no campo da matéria. Nós estamos lado a lado. O espiritismo admite tudo o que o segundo admite. Então, o espiritismo também admite a evolução, né? A evolução da matéria, a evolução dos corpos orgânicos. Só que o espiritismo avança para além do ponto onde este último para. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Mas a hora que chega uma certa distância, o materialismo diz assim: não posso ir mais longe. E o espiritismo prossegue e descobre um novo mundo. É esse novo mundo, esse mundo novo que a gente propõe, né? Que a gente continue estudando e aprendendo mais. Porque nesse conhecimento sobre o princípio inteligente, nós vamos compreender a nossa verdadeira natureza, a nossa natureza espiritual. Compreender que a nossa verdadeira morada é o plano espiritual, que nós estamos temporariamente aqui na Terra, aprendendo, crescendo e passando por experiências. E a última frase que ele deixa para a gente nesse capítulo nos remete às cenas dos nossos próximos capítulos, né? Ele diz assim: galgado o ponto em que nos achamos com relação à Gênese, o materialismo se detém, enquanto o espiritismo prossegue em suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual. Então, nos nossos próximos encontros, no nosso próximo vídeo, nossas próximas aulas, nós teremos a continuidade nos capítulos que se seguem e nos quais estudaremos a Gênese espiritual. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Desejo a todos bons estudos, boas reflexões, que Deus nos abençoe e nos fortaleça e ampare continuamente os nossos propósitos de aprendizado.